episódio de hoje é um grande desabafo coletivo. O tema é bem complexo, tem muitas camadas e nuances, mas, assim como tudo na vida, vamos começar de algum lugar. Estes últimos tempos, eu venho vivendo um misto de emoções em relação ao trabalho. Exausta, atordoada, estressada, mas também feliz, realizada e orgulhosa. De tempos em tempos, acho saudável a gente se perguntar se é isso mesmo que queremos fazer e como é que queremos viver a nossa vida. O trabalho é um aspecto muito importante das nossas vidas. Confesso que levei bastante tempo até assimilar que cada pessoa lida com o trabalho de um jeito diferente. Se você for como eu, talvez tenha passado anos achando que vive em função do seu trabalho, que o seu valor está nas coisas que você faz, nas coisas que produz para o mundo. Caso você não seja assim, muito provavelmente você atribui uma maior importância aos outros aspectos da sua vida e o trabalho pode ser apenas um mecanismo que te proporciona viver o que te preenche no tempo livre. Venho refletindo de que não existe certo e errado em nada, inclusive sobre a forma como enxergamos o trabalho. De início, achei que eu devia ser apaixonada pelo meu trabalho, a maioria dos dias, e caso não fosse, teria falhado. Essa questão de sentir que falhou é muito foda. O que é realmente falhar? Existe um ditado que fala que só falha quem tenta. Existe outro ainda que fala que a gente só se desenvolve quando aprendemos através das nossas falhas. Sim, mas convenhamos que é um saco se sentir frustrado. Agora que constatamos isso, gostaria de abordar uma nuance sobre as falhas. Dentro de mim, existe uma Natália que cobra performance. Existe uma voz interna que fala que nunca é o bastante, que nunca está bom. Li um livro há não muito tempo atrás sobre a síndrome da impostora. Esse senso de insuficiência é comum entre as mulheres. Não sei dizer tanto para os homens. Pelo que entendo hoje, acredito que as questões internas que eles precisam trabalhar, ou que estão trabalhando, são diferentes das nossas. Já parou para pensar nisso? Muito doido pensar que a sua dor é sofrida por outras pessoas, mas que não é necessariamente universal. As pessoas conseguem compreender apenas aquilo que já conhecem. Ou seja, apenas pessoas com histórias e dores similares vão realmente conseguir compreender a sua. Essa reflexão pode gerar uma sensação esquisita, mas não deixa de ser verdade. Todos nós temos o nosso lugar de fala. E quando a dor do outro vai além do que compreendemos, é aí que entra a empatia e a criação de espaço para acolher o outro. Isso é amor. Voltando ao senso de insuficiência e agora abordando um ponto sensível. Tive uma conversa muito interessante com uma mulher que admiro muito. Essa mulher com quem falei é mãe e filha. Me contou que o seu Dia das Mães foi maravilhoso com a sua filha, mas que rolou alguns atritos com a sua mãe. Ela contou que se vê hoje em um lugar muito curioso de entender o motivo pelo qual sua mãe agiu com ela de certo modo, de evitar replicar certos comportamentos para com a sua filha, mas também de ter a consciência sobre possíveis questões que ela estaria passando adiante. Quando ela disse isso, talvez tenha detectado um choque em minhas expressões faciais. E explicou. Às vezes, identifico que posso estar passando algo para minha filha, mas eu não conseguiria fazer diferente. Porque se fizesse, eu não estaria sendo eu mesma e ela não conheceria realmente a mãe dela. É de explodir a cabeça, né? Então, cheguei à conclusão de que esse senso de insuficiência que eu trabalho em mim foi passado como herança hereditária. E suspeito que essa herança minha mãe também recebeu de suas antepassadas.
Pode ter sido minha avó, minha bisavó, ou quem sabe lá, quem tenha sido. Em algum momento no espaço-tempo, alguma mulher se sentiu insuficiente e, sem querer ou conscientemente, passou a sua questão adiante para sua filha. E assim em diante, até que chegou em mim. É neste momento que vem a pergunta: e agora? O que eu faço com isso? Confesso que ainda não sei exatamente o que fazer com isso, mas entendi que é meu. Sim, foi passado para mim. Mas agora é meu, e eu tenho a responsabilidade de aprender a lidar com isso. A esta altura do campeonato, suponho que você possa estar se sentindo estupefato ou em choque. E aí, então você se pergunta, como isso tudo se relaciona com o seu trabalho? São áreas completamente diferentes da sua vida. Bom, tem absolutamente tudo a ver. Risos. Eu sou a mesma pessoa que dorme, acorda, vai trabalhar, volta para casa, se relaciona, tenta ter uma vida razoavelmente saudável e equilibrada, que se desequilibra o tempo inteiro. Essa mesma pessoa se cobra por resultados em tudo. As entregas do trabalho precisam ser acima da média. Gosto de agradar os meus superiores. Tenho medo de errar corporativamente. Tenho medo de que, ao atender alguma demanda, sem querer eu cometa algum erro de compartilhar demais, ou de não atender às expectativas alheias e por isso sofrer alguma punição. Sofrer por ter provocado decepção para os meus chefes. No âmbito pessoal, a rotina deveria ser mais saudável. Deveria comer boas quantidades de proteína, priorizar os macro e micronutrientes. Deveria dormir pelo menos 8 horas de sono, evitar procrastinar, ser aculturada e ler muitos livros. Deveria malhar todo dia, ser sociável e sempre manter a casa organizada e limpinha. Deveria sempre separar um tempo para fazer a unha e me cuidar. Deveria me organizar para cultivar meus hobbies em todo e qualquer tempo livre que tiver. Eu já tô cansada até só de falar tudo que eu deveria. Como dar conta de tudo. Vemos nas redes sociais pessoas reais falando sobre sua rotina. Eu passo raiva. Não sei você, mas eu passo raiva. Porque como essa pessoa consegue fazer tudo o que eu gostaria de fazer, que eu me cobro para fazer, mas não consigo? Essas vitrines digitais brincam com o nosso psicológico sem a gente nem perceber e isso é perigoso. Dito isso, tento evitar ficar nas redes sociais, porque já aprendi que a vida do outro e o que eles apresentam não condiz com a minha caminhada. Com as horas que eu despendo no meu trabalho diariamente, que a commuta não é a mesma, que as condições salariais, tempo e disposição não são as mesmas. Mas mesmo assim, tem dias que eu volto do trabalho exaurida mentalmente e eu deliberadamente quero perder tempo e me dopaminar com conteúdos frívolos por 1 hora. Porque esse mecanismo é mais fácil e confortável do que lidar com a minha própria mente e com as minhas emoções. Ainda essa mesma pessoa que se cobra por uma rotina perfeita e inalcançável, uma pessoa contraditória que às vezes escolhe deliberadamente perder tempo na internet, fez curso de yoga, aprendeu que o yoga é sobre o caminho do autoconhecimento, buscando unir a consciência individual com a consciência universal em direção a uma vida espiritual saudável. E se identifica ocasionalmente comparando sua performance na postura com a colega do lado. Uma desconhecida. Gente, é difícil demais sermos pura contradição. A busca romantizada por nos tornarmos a nossa própria melhor versão é uma cilada de proporções gigantescas. Porque pressupõe, de ponto de partida, que o que somos hoje não é suficiente. A vida não é feita só de progressão e evolução. Para evoluir, são necessários momentos de estabilidade, de consolidação, de amadurecimento. Só existir e sentir a própria presença é muito difícil, porque temos necessidades fisiológicas e automatismos de reação psicológicos de qualquer ser humano, mais ainda o fruto de toda a nossa criação individual nessa vida. Mas
herança deixada pelos nossos pais e por seus antecessores. Como lidar com tudo isso é muita coisa, sabe? Fiquei embasbacada ao perceber que, apesar de achar que aprendi que sou o suficiente, que o ensinamento do yoga sobre a própria presença é a coisa mais importante, ainda me percebo em situações de me colocar para baixo, de me comparar, de não saber o meu valor, de me autocobrar desmedidamente. Feito esse longo desabafo, chegamos ao ponto central do episódio. Constatamos com sucesso que tá foda. Que acumulamos facilmente tensões no corpo e podemos compreender o contexto que poderia nos explicar as tendências para as questões de saúde mental tão amplamente presentes. Para lidar com tudo isso, primeiro precisamos aprender. Para aprender, é necessário criar o discernimento de compreender o contexto, buscar entender suas emoções, como você reage perante o que acontece no dia a dia. Às vezes, é necessário vasculhar o passado e cutucar feridas não cicatrizadas que você nem sabia que existiam. Esse processo é longo, desconfortável e infindável. Pois bem, tudo isso para então lançar luz sobre o que negamos olhar. Quando olhamos para o que evitamos olhar, as coisas não são tão assustadoras ou monstruosas como acreditávamos que seria. O ponto-chave de virada desses automatismos é perceber que a vida transcorre de forma mais leve quando aplicamos a lição aprendida. Mas não é só sobre ter aprendido a lição, e sim sobre se lembrar de cultivar dentro de si a busca pelo equilíbrio, sabendo-se que, como seres humanos e parte da natureza, estamos constantemente nos desequilibrando. É sobre realmente perceber e entender que fazemos parte de ciclos, que nós vivemos ciclos, que somos cíclicos. Nosso corpo muda, nossa mente amadurece, nossas emoções ficam mais complexas e tudo passa. As condições de hoje não serão as mesmas condições de amanhã. Mas não se desespere, meu amigo ou minha amiga ansiosa. Existem coisas perenes, sim. A gente tende a buscar alicerce em lugares que nos estabilizem para sobreviver a esse turbilhão de movimentos e fluxos. Às vezes, até uns rolas que a gente toma, desse rio com correnteza que é a vida onde tudo muda e tudo passa. A verdade é que a estabilidade está justamente em reconhecer esses movimentos e perceber que o que segura você firme e forte, enraizado, sempre foi e sempre será você mesmo. E a sua força de permanecer seguindo e fluindo. Hoje foi um episódio tomando um cafezinho. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E é isso, com carinho, da sua amiga mística.